Olá, eu sou o Troll. Cada pessoa carrega um universo dentro de si, mas é um pouco injusto que a gente só acabe conhecendo o universo dos ricos, dos famosos, dos influentes. Eu quero conhecer o universo de pessoas normais, como eu, como você. Então essa é a proposta do podcast. Eu vou estar conversando hoje com um amigo meu, o Leonardo. A gente se conheceu jogando RPG. Hoje ele trabalha com algo mais íntimo, com dor e com alívio da dor. Você está ouvindo Alimente o Troll. E aí, Léo, beleza? Tô tranquilo? Entrada fenomenal. Nunca vi meu trabalho descrito de uma forma densa desse jeito. Bom que você gostou. Você prefere Léo? Você prefere Lee? Prefere Leonardo? Pode ser ali, tranquilo. Lee? Eu conheci você como Lee. Que bom, vou continuar tratando como Lee. Lee, então bora lá. Me responde com toda a profundidade que lhe couber. Quem é você? Cara, hoje eu diria que eu sou um sobrevivente, assim, sinceramente. Porque, tipo, parando pra pensar em, sei lá, desde que eu nasci até agora, só o que me veio na cabeça foi eu me virando em situações que eu não sabia que eu ia passar, ou que não me falaram, eu só tava lá fazendo e acontecendo, pra meio que chegar no ponto que eu me sentisse bem em qualquer contexto. Seja escola, questão social, família, trabalho, eu tava só tipo, tá, eu tenho que fazer isso, não sei porquê, mas eu tenho, então eu vou fazer. E nos últimos 5 anos eu decidi que além de sobreviver, eu vou tentar viver um pouco, mas por agora sim, eu posso falar com clareza que eu sou um sobrevivente, um aventureiro, sabe? Desbravador das nuances da experiência humana que eu não sei porque eu tenho que vivenciar, mas aparentemente eu tenho, né? Então estamos aí. Somos obrigados, né? Não tem chororô. Então você tem sobrevivido aí no melhor das suas habilidades. E o que você diria pra mim que é algo que as pessoas sempre erram a respeito de você? Cara, eu acho, na verdade, eu tenho esse retorno desde o meu, sei lá, desde quando eu era pequeno, assim. As pessoas erram a leitura sobre mim a partir da minha imagem mesmo, de tipo, elas erram na impressão que elas têm de mim e elas vão me tratar de acordo com isso. Isso meio que acontece com quase todo mundo, mas elas, elas erram em ler minha postura como algo ofensivo, ao invés de tentar me conhecer. Elas agem como se já me conhecessem. Então, em resumo, as pessoas, elas erram comigo achando que eu faço algo pra atingir alguém, sendo que eu basicamente tô ali tentando me manter em calma comigo mesmo, tranquilo comigo mesmo, lidando com questões de, sei lá, ansiedade social ou tentando ignorar o que eu acho que estão pensando de mim, eu tô tentando ficar tranquilo. E eu geralmente sou visto como uma pessoa reservada, mas grande parte das pessoas não me veem como uma pessoa reservada e só depois que me conhecem, que me veem como uma pessoa reservada, mas de imediato é uma pessoa metida, egocêntrica, que julga você dos pés à cabeça e eu nem tô vendo ninguém ao meu redor, grande parte das vezes. Então acho que elas erram na primeira impressão, é sempre a pior possível, não sei porquê. E aí, dependendo da pessoa, eu tô lá me esforçando pra mostrar que eu sou decente. Eu não faço isso com frequência, mas ainda acontece. Seria aquele problema do introvertido, né? Você não fala, então as pessoas acham que você tá tramando coisas, que você Basicamente, tá em silêncio porque você quer, sei lá, atingir alguém. o lance do introvertido é essa. Ou alguém tenta se sobressair em cima de um introvertido, porque ele é quieto, ele não fala nada. Ou é alguém que você vê um embate ali, tipo, eu quero disputar alguma coisa com esse cara. É complicado. E tá, então você acha que isso é algo que as pessoas erram a seu respeito. E o que as pessoas acertam a seu respeito? Elas acertam, em grande parte das vezes, quando elas supõem que eu dou conta de alguma coisa. Então, assim, eu vou te dar um. Eu posso usar exemplo de empregos antigos? Pode. Assim, eu vou supor que você vai tirar de letra em tal tarefa. Eu vou pôr pra você meio que te testando. Pra ver, ele se acha tão foda, vamos ver se ele sabe fazer isso. Eu, do lado de cá, nunca fiz essa merda na minha vida, mas eu vou lá, porque me passaram, e eu vou me esforçar, e eu vou conseguir fazer aquilo. Como? Só Deus sabe. Mas aí eu fiz, a pessoa fala, nossa, ele realmente fez pra me peitar, mostrar que ele sabia. Não, eu só aprendi. Então, o lance que as pessoas acertam em mim é o seguinte: elas sempre supõem que eu sei fazer tudo. Que eu sei, porque eu sempre. Elas sempre acham que eu tenho uma bagagem, que a grande parte das vezes eu posso não ter.
Mas isso elas acabam acertando, porque eu vou ter, se eu precisar, eu vou ter independente. Então é esse lance de, tipo, me ver como pau pra toda obra, achar que eu entendo de alguma coisa bem específica e me pôr essa pressão, me pôr essa expectativa. E aí, dependendo da situação, eu vou querer suprir aquela expectativa, eu vou acabar fazendo. Então é isso que elas acertam, é tipo, supor que eu faço de tudo. Por isso que eu faço de tudo, é meio doido esse paradoxo. E você consegue lembrar, assim, quando foi a primeira vez que você. Qual foi a situação que você percebeu, putz, eu consigo fazer de tudo. Tudo que jogam em mim, eu dou um jeito. Putz, eu acredito que foi até os meus 10 anos, basicamente, eu sempre fui virado em atividade física. Mas aí por uma questão de descontentamento, é o seguinte, eu jogava futebol, eu subia em árvore, eu era bem Chico Bento, lá no interior de São Paulo. Curiosidade à parte, eu vivi até os 10 anos no interior de São Paulo e me mudei com 11 pra cá, pra metrópole, né? E eu era bem ativo fisicamente, mas eu também gostava de desenhar. Só que aí, tipo, futebol virou estresse, qualquer outra atividade virou estresse. Meninos, a partir dos 10, ficam insuportáveis por conta da puberdade. E eu larguei de mão, eu falei, vou focar em outra coisa. E aí, eu foquei totalmente numa área oposta, que foi a arte, foi literatura. Comecei a ler, comecei a desenhar, enfim. E aí, um belo dia, lá pros meus 13, 14 anos, minha família precisava de dinheiro. Minha mãe grávida, o pai da criança, obviamente, foi comprar cigarro. Eu Hum, falei, preciso fazer dinheiro. Comecei a vender desenho na escola. E aí eu comecei a vender trabalhos de escola, porque eu tinha um amigo nerd em matemática. E eu era nerd em português. Então a gente vendia trabalhos de escola, dividia lucro. Comecei a ajudar minha mãe em casa. Em paralelo a isso, quando eu fiquei um pouco mais velho, eu virei ajudante de pedreiro. E aí nesse mesmo percurso, eu fiz um curso gratuito de marketing pessoal. E aí, nesse período, eu queria ser advogado. Então no ano seguinte, 2017, eu estava num estágio no Tribunal de Justiça da cidade que eu morava uhum. no ofício civil, porque eu queria ser advogado, basicamente. E isso tudo, tipo, não teve uma pausa, foi tudo em sequências. Ah, Meu caminho profissional, digamos, começou vendendo coisa na escola. Foi assim que eu conheci uma cantina, por exemplo, no recreio. Foi assim que eu conheci o lucro em si de uma mão de obra minha. Não foi ninguém me apresentou isso. Eu só fui fazendo, fui fazendo. Uma hora eu tava desenhando, outra hora eu tava fazendo trabalho de história, outra hora eu tava rebocando parede, carregando caco de cimento nas costas, outra hora eu tava explicando decisão judicial pra uma pessoa que tava disputando terreno com o ex, por exemplo. Então, assuntos assim, você não vê conexão, eu não vejo conexão, mas eu tava lá fazendo, entendeu? eu acho que conecta com o que você falou no começo, né? Você sobrevivendo. Aham, totalmente. E ali no meio, tipo, um bebê nas minhas costas, do nada uma criança. Então foi nesse sentido aí, bicho. Foi ali pros meus, sei lá, 12, 13 que eu entendi que eu podia fazer o que eu quisesse, basicamente. E você falou desse bebê aí da sua mãe, é a sua irmã, né? Sua irmã mais nova, né? Minha segunda irmã mais nova, eu tenho um irmão mais novo de 6 anos, João Pedro, que inclusive é autista. Mas é a minha segunda irmã mais nova. Aquela irmã que eu vejo você falar assim. Sim, ela Mas aí então, tem 13 agora. o pai da criança não estava presente, a sua mãe estava dando o jeito dela, você estava ajudando com esse instinto de sobrevivência. Você teve meio que, vamos dizer assim, bancar essa paternidade, entre aspas? Você se sente um pouco pai de seus irmãos? Cara, eu não colocaria isso no plural, e sim no singular em relação a essa minha irmã específica, porque assim, o pai dessa criança específica, o pai da minha irmã, ele era mais novo do que minha mãe na época, então a maturidade meio que não existia. Então, não foi uma grande questão ele não ser presente, porque o meu pai e o do meu irmão mais velho, que eu tenho um irmão mais velho, 2 anos mais velho que eu, ele também já não era presente. Então, enfim, a questão é mais por ela ser um ser, assim, que não tinha culpa nenhuma de estar no ambiente que estava nascendo. E meio que eu tomei as dores dessa criança, junto com a minha mãe, que não estava muito legal naquela época. Eu me sinto, até hoje, inclusive, não no lugar de assumir a paternidade dessa criança, mas uma posição mais de zelo, assim, de guardião, sabe? Porque além de ter uma criança que nasceu num lar disfuncional, ela ainda é menina. E eu sempre fui muito consciente socialmente a respeito da posição feminina na sociedade. Então, eu sabia que o que eu vivenciei até aquele momento, o que eu ia vivenciar futuramente, não ia nem sequer chegar perto do que as mulheres vivem até hoje, inclusive, mesmo com leis e afins surgindo aí para apoiar a luta feminina por igualdade. Eu sabia que, cara, eu andando na rua, o máximo que podia acontecer era eu passar um caminhão, o que já aconteceu, inclusive, passar um caminhão com um cara gritando da janela pra eu parar de andar que nem viado, por exemplo.
na situação dela podia passar um caminhão, parar o caminhão, passar um carro, parar o carro, mexer com ela, de repente ela tá lá indefesa, enfim. Só Deus sabe o que podia acontecer depois. E aí, pensando naquilo tudo, ela ainda dentro da barriga da minha mãe, falei, porra, quando ela tiver a idade, ela tem que estar melhor do que a gente tá agora. Então, até hoje, inclusive, eu encho o saco dela pra. Hoje estamos melhor, em vários sentidos, né? Minha família, enfim. Mas eu ainda encho o saco dela pra ela aprender uma defesa pessoal, porque eu sou do esporte, né? Eu pratico boxe chinês. Por questões de saber me defender em alguma necessidade. E aí ela até pegou ranço de tanto que eu falo nesse assunto. Mas nesse lugar de. Tipo, eu sei o que, em geral, pessoas na posição dela passam, mas por ela estar aqui do meu lado e estar diretamente ligada a mim, pelo menos essa pessoa eu preciso garantir que não conheça esse lado feio do mundo tão cedo, entendeu? Eu, no começo, talvez, uma questão de paternidade, mas hoje eu vejo mais como uma questão de proteção, guardião, não sei dizer muito bem. Talvez isso seja paternidade, eu não sei. O que você pensa a respeito? Você acha que tem isso define paternidade? Eu acho que sim. Eu acho que ser pai é querer o absoluto melhor, né, daquela pessoa. Mas não sei, você era tão novo também. Eu acho que de repente é uma paternidade emprestada, assim, não uma paternidade real. Eu falo isso por consciência, tá? Mas eu sempre fui lido desde pequeno como uma criança precoce. Então, eu sempre tive essas vivências, tipo, nossa, tão novo pensando de tal forma, tão novo agindo de tal forma. Então, eu até concordo com você nesse aspecto de, tipo, a idade que eu tinha realmente. Só que nem, eu acabei te falando um pouco antes, uma criança, eu, por exemplo, eu tive noção de que eu era gay com 5 anos de idade, observando o que eu via na TV, o que as pessoas comentavam. Tá, estão falando que gay é isso, faz isso, e aí eu ficava, pô, eu me sinto assim, então eu sou gay também. E aí naquela fase também eu já pensava, tipo, que eu ia ter que disfarçar, que eu ia ter que me casar, que eu ia fazer uma fachada, que não sei o quê. Então nesse aspecto, realmente, eu sempre fui uma Teve, pessoa que teve, pensava teve, no houve esse futuro. planejamento, então você falou, meu, vou arrumar uma mulher, vou me esconder Houve, e. graças a Deus eu não mantive isso. Imagina, que horror. Desgraçar a vida de uma mulher pra esconder minha identidade. Eu também era novinho, né? 8, 5, 6 anos de idade. Um 9 eu já falei, não, quer saber? Eu quero que se foda. Entendeu? E aí eu falei, vou me assumir quando eu tiver dinheiro pra sair de casa. Se quiser me expulsar, eu já vou ter onde morar e já era. Imagina se eu continuasse com essa ideia torta. É, então. O que acontece bastante, né? Aparentemente. Uhum. Não, não é aparentemente, isso é real, tá? Realmente. É. Tipo, acontece mais do que a gente pensa. E diz pra mim, você foi uma criança precoce, você tinha já umas ideias, vamos dizer assim, além da sua idade, além da sua maturidade. Você acha que você perdeu alguma coisa nesse meio tempo? Você acha que ficou alguma coisa pra trás que você queria ter aproveitado mais enquanto criança? Cara, eu acho que eu queria ter vivenciado mais a inocência da criança. Só que não foi, tipo, não foi algo que foi tirado de mim. Ninguém chegou lá e mostrou o mundo real pra mim. Nesse sentido, foi mais como a minha própria percepção. Eu fui desenvolvendo um perfil observador por instinto. Então não foi ninguém que chegou, tipo, não foi nada específico que me tirou a minha inocência. Foi eu que fiz isso comigo, tipo, vendo assim, sabe? Então, eu diria que durou até o exato momento que eu soube que eu era gay. Foi até os 5 anos. Mas eu continuei tentando, sabe, manter a inocência que eu falo é de ver alegria em tudo, é de brincar com qualquer coisa, é de você ver um brinquedo numa folha de árvore, entendeu? E isso eu sinto que eu podia ter aproveitado mais, mas eu também não acho de todo ruim que eu tenha tido uma inocência tão pequena num período da minha vida, porque o mundo que a gente vive não é muito gentil com pessoas inocentes, ainda mais uma criança, então eu não acho ruim não que eu tenha vivido menos disso do que as outras pessoas. E é indiscutível isso quando eu vejo crianças da idade que eu tinha, quando eu vivi isso que eu tô te falando, e elas são puramente, completamente, 100% inocentes. E eu fico feliz que elas ainda possam ter isso. Então vamos dar prosseguimento aqui. Agora que a gente já falou um pouco sobre quem você é, agora eu quero saber mais da sua profissão. Como foi que você começou? Como é que você caiu aí no meio da massoterapia? Porque você falou que você fez outras coisas bem diferentes, né? Então você tentou ser artista, tentou ser pedreiro, tentou ir atrás de ser advogado. Eu acho que, se eu não me engano, você chegou a trabalhar também em call center, não foi isso? Como é que você chegou aí em massoterapeuta? Cara, as pessoas me perguntam isso como quem diz, tipo, como é que você comprou uma casa, sabe? É um bagulho que parece que é muito fora da curva. É assim que eu vejo isso quando me perguntam, tipo, parece um bagulho muito.
pouco comum, incomum, sabe? Mas enfim, a minha mãe, Não, mas sabe por quê? Desculpa te cortar. imagina. É porque, assim, você, pelo menos da forma que eu vejo, né? Eu sigo seus conteúdos lá e tal. Muita gente, parece que às vezes os profissionais, eles. Você vê um conteúdo ali e você percebe que atrás dos olhos do cara ali a luz meio que já apagou. O cara ele tá fazendo aquilo ali porque ele quer ganhar dinheiro. E nos seus conteúdos, por exemplo, eu já vejo um negócio diferente. Você parece que gosta mesmo desse lance, você entende a respeito, sabe? Tipo, então eu acho que o diferencial talvez seja esse. Você é um profissional que passa mais credibilidade. Então por isso que de repente é como comprar uma casa. É incomum porque não é todo mundo que faz com gosto, não é todo mundo que faz bem. Interessante esse ponto de vista, de verdade. Porque assim, falando de modo amplo, é bem essa impressão que eu tenho de real, de tipo, como se fosse uma conquista a minha profissão. O que, na verdade, não foi. Acho que devem pensar o seguinte, eu passei anos estudando, me planejando, não sei o que, sabe? Igual uma faculdade de medicina. Foi pra China estudar com os grandes É, mestres e tipo, tal. tipo um Kung Fu Panda, né? Tipo, foi ver os... Sim. Mas não, cara, foi tipo assim, tá preparado pra uma resposta longa? Acho que vai demorar um pouco. Não, manda bala. Qual é que eu cresci no interior? Marara, a Uhum. cidade que eu cresci. Ela é tipo a cidade do crepúsculo, assim. Tem, sei lá, 3.000 habitantes, não tem shopping. E a coisa mais interessante é quando faz sol, basicamente. Aí, lá, eu cresci com meu pai e minha mãe, me mudando, me mudando, me mudando. Eu estudei em 7 escolas diferentes a minha vida toda. Por despejo, por trabalho, por falta de pagamento, enfim. A gente tava sempre se mudando. Por conta da irresponsabilidade financeira do meu pai. E aí, ele não deixava minha mãe estudar. Até que chegou um determinado momento que eles se separaram, ela bateu o pé, terminou o ensino médio e foi fazer um curso para se profissionalizar, porque até então ela era diarista, ela era empregada doméstica, já foi cuidadora de idoso, e ela queria sair daquela vida, porque era um ambiente insuportavelmente estressante, e às vezes ela descontava na gente esse estresse que ela passava com os patrões. E você sabe que quanto mais dinheiro um patrão tem, mais ruim ele trata o diarista, o empregado, pelo menos na época que ela era, né? Não sei como é que tá hoje em dia. Uhum. E aí, nisso, ela encontrou o curso de massoterapia. Ela trabalhou um período, e aí, depois disso, meu pai adoeceu, acabou falecendo, e a gente se mudou pra cá. E ela meio que largou de mão essa profissão, porque ela virou pensionista e ela não tinha tempo mais pra exercer essa profissão por conta das coisas que iam acontecendo. Porque logo em seguida, o meu avô, pai dela, adoeceu, e ela passou esse tempo todo cuidando do meu avô também. Porém, ficou lá aquela sementinha da massoterapia, entendeu? Ficou lá aquele gosto, esse brilho no olhar que você fala, eu via muito nela falando da época que ela trabalhava nisso. Coincidentemente, ela parou de trabalhar porque pegou treta com os colegas dela, por uma questão que eu vivo também hoje, que é tipo, ela não gostava de trocar de roupa todo dia, por exemplo. Ela decidiu usar um jaleco para que aquele fosse o uniforme dela, sendo que não era obrigatório. Aí passou a ser por conta disso. E aí ela passou a ser mal vista, gerou intriga, essa coisa toda. Coisa que eu vivo hoje, entende? Então, eu vejo essa semelhança em comum, mas enfim, o que acontece? Ela sempre falou com esse interesse e tudo mais, e ela via uma afinidade em mim por como eu entendia fácil o que ela falava sobre, porque ela não tinha muita gente pra falar sobre isso, e a gente não tem esse costume de abraço, por exemplo. A gente não se abraça. Desde que eu fiquei maior do que ela em altura, a gente não, tipo, não troca toques, entendeu? E aí não tinha como ela saber que era bom em massagem, porém ela sabia o suficiente pra entender que eu tinha afinidade. E um belo dia, eu, né, fiz aquele estágio, eu queria ser advogado, parei de querer de ser advogado naquele mesmo ano, 2017, depois do estágio, porque eu via tudo que acontecia e falei, cara, isso aqui não é pra mim, eu tava viajando. E aí eu entrei no primeiro emprego que me apareceu, que foi o de call center. Lá eu tentei uma carreira, porque na minha Uhum. cabeça, aquela receita que o povo te vende, de você vai trabalhar, você vai estudar, você vai conseguir um emprego da hora, comprar sua casinha, o seu carrinho 0 km. É assim que vendem pra gente, né? Eu acreditava nisso. Sim, sim. E eu acreditava nisso trabalhando em call center, o que é pior ainda. Que é mais cruel ainda. Totalmente. E aí entra muito aquilo que eu te falei, de conseguir fazer as coisas, sem nem não saber, mas se dispor a fazer, né? Comecei atendendo, aí eu subi de cargo pra ensinar as pessoas que estavam chegando. E aí entrou um processo de supervisão, que era meio que eu ia virar chefe e não subordinado. E aí passei 1 mês e meio sem dormir, revisando o projeto, refazendo a apresentação. Aprendi a mexer em PowerPoint, que eu não fazia ideia de como fazia. E aí eu virei supervisor.
achando que dobrar minha renda ia mudar alguma coisa, só que a carga horária é insuportável. E no meio disso tudo, tinha lá a sementinha da massagem. Eu falei, cara, eu preciso de um Uhum. dinheiro extra, isso aqui não está dando. E aí eu fiz um curso mais básico que eu achei, para que eu tivesse autorização de trabalhar com isso. E eu fiz um belo dia na intuição, mas um curso de tipo, era um curso que você via só a teoria e tinha um período de uma semana de prática. Então, era basicamente isso o curso. Não Tá. tinha classe, não tinha nada, era basicamente um curso online com uma semana de prática presencial. Eu fui fazer totalmente inseguro de tudo, e aí o paciente, inclusive que eu atendo ele até hoje, me botou no céu. Nossa senhora, sabe, que massagem incrível, que não sei o quê. Eu falei, cara, eu não apliquei só o que eu estudei, tem mais coisa aqui. Porque eu vou te dar um exemplo. Enquanto eu tava, sei lá, no braço, no antebraço do cara, na minha cabeça, eu sentia uma área mais densa. A minha cabeça é muito visual. Então, eu via, por exemplo, uma área mais roxa na minha cabeça, não tava ali, mas eu vi uma área mais roxa que eu precisava trabalhar mais. Eu ia e tal, não sei o que, e falava, nossa, é aí mesmo. E aí tal. Falei, cara, isso aqui faz sentido. E aí, depois que isso aconteceu, eu falei, cara, tem alguma coisa aqui, eu acho que vai dar um bom, porque não foi só o que eu estudei em teoria, foi também intuição. E Uhum. aí eu comecei a ver a medicina tradicional chinesa em um livro antigaço que eu tinha. Peguei de um bazar espírita da cidade que eu morava. É. E aí lá tinha a teoria do Yin Yang, como se manifestava, que é a energia positiva e negativa que todo mundo tem, onde elas se Aí, pô. concentram. Então você estudou com os grandes mestres chineses. Pois é, de forma literária, mas foi. E eu falei, tudo isso, obviamente, parte de percepção de vida. Mas, em uma hora eu ganhei o que eu levava uma semana no CLT ganhando, cara. Uhum. Porra, porra, aí não tem competição que eu ganhei. Só que naquela época eu era muito virgem mentalmente, então eu ainda acreditava no plano do soldadinho da sociedade. Isso foi em 2020. Isso foi em 2020. E aí eu tive um burnout fudido no emprego que eu tava como supervisor. Eu tava cuidando de 50 funcionários na pandemia, 25 home office, 25 presencial. Eu tive um burnout, o que eu produzia 3 vezes mais, eu tava produzindo 3 vezes menos de uma semana para outra. E eu Uhum. não sabia que eu estava em burnout, eu não sabia que eu tive uma estafa emocional e física, por exemplo. Porque eu trabalhava das 7 da manhã até as 11 da noite e tinha que estar lá às 7 da manhã de novo, porque tinha gente Nossa. para mandar para casa, tinha equipamento para testar em home office, tinha que fazer relatório semanal, enfim, fui demitido. Cruel, E eu cruel. falei, cara, fui demitido, o que que eu sou agora? Eu era meu trabalho. Eu era o meu trabalho, eu não era mais nada. O que que o Leonardo é? Que nem você me perguntou quem eu sou. Naquela época, sem o meu emprego, eu não era porra nenhuma, eu não sabia lutar. Meu desenho tava parado. A massoterapia era uma teoria até então. E Hum. acabou. E aí eu falei, tá, eu preciso ser algo além do meu trabalho. E aí foi aquela questão que eu te falei, do curso básico, teste e a intuição. Nisso, eu já tinha entrado para outro call center. Foi em 2022. Passei 3 meses vendendo um curso de faculdade. Eu entrei em outro CLT, e foi um inferno, passei 2 piores anos da minha vida. E aí, para não discutir com a minha patroa, na época, eu falei: eu não tenho mais só esse emprego, eu sei fazer outra coisa, que era massagem. Mas ainda tava Uhum. bem, bem, bem cru o que eu tava te falando, sabe? O que que eu Entendi. fazia naquela época, enquanto eu era CLT no meu último trabalho, né? Era assim: vou tentar divulgar no Instagram, e aí dependendo de quem quiser, do meu trabalho eu ia direto aplicar a sessão. E aí eu ia Uhum. pra casa. Era o que eu fazia quando dava, quando acontecia, 2, 3 vezes no mês, pra eu poder te dar um exemplo. Eu fazia isso não pra ter alguma regalia, pra ter algum luxo. Fazia isso pra poder escolher o que eu ia comer, por exemplo, porque não tava dando de verdade. E aí chegou nesse período, enfim, a minha patroa era insuportável e ela foi fazer uma reunião comigo, só comigo. E ramo administrativo, eu era monitor de qualidade na época, né? Uhum. Ele tem muito de pressão. Se você pressionar, ele vai fazer. Se você for grosso, se você for duro, se você for escroto, esse funcionário vai te entregar o que você tá querendo que ele faça, por mais impossível que seja. Ah. E eu sempre respondi com violência as coisas. Eu falei, eu não quero bater em ninguém. Eu falo de violência no sentido emocional, eu nunca bati em ninguém de qualquer forma. Que a gente saiba, não. Eu sempre respondi querendo. Vou te dar um exemplo. Quando eu era analista, eu socava a mesa. Eu quebrava alguma coisa, sabe? Porque
eu tinha uma resposta emocional muito rápida. Você precisava extravasar aquilo ali de forma Precisava, e física. aí de você ficar com raiva e começar a tremer as mãos, sabe. Uhum, E entendi. aí eu falei: "Isso não tá me fazendo bem, é melhor eu sair agora antes que eu faça uma besteira". Pedi demissão, e eu falei: "Cara, eu não tenho aluguel do mês que vem". Aí foi aquela situação que eu te falei, lembra? Que a pessoa vai me pedir uma coisa que eu não vou saber fazer, mas eu vou fazer? Só que aí não era ninguém, era eu. Aí eu falando o seguinte: "Ó, você tem 15 dias pra fazer o dinheiro do seu aluguel". Você mesmo pedindo pra você, mano, a gente precisa de comida. Se vira. É, não, comida, água, a porra toda, bicho. Aí, ali, naquele período, foi eu me tornei o massoterapeuta que vocês conhecem hoje, porque ali eu tinha o que que eu tinha? Eu tinha 15 dias de internet, água e um pouco de comida. Então eu usei esses 15 dias pra entregar um conceito que eu nem sabia direito ainda o que significava. E aí, bicho, foi dias ali lendo, relendo, estudando, teorizando. Eu fiz quase um TCC pra mim mesmo, não tinha que entregar aquilo pra ninguém, era pra mim. Pra poder Uhum, explicar para as pessoas o que que o Leonardo faz. Não é só uma massagem comum, porque realmente não era. E uhum, aí, a partir dali, eu comecei a viver, foi o que eu te falei no começo. Eu parei de sobreviver. Ali eu comecei a, tipo, eu quero essa roupa, vou te dar um exemplo. E aí eu não vou precisar pagar ela por 10 meses, sabe? Eu posso pegá-la à vista se eu fizer tantas sessões esse mês. E aí eu cancelo meu cartão, por exemplo. Eu falei, quero uma pizza essa semana, eu vou ter dinheiro pra comprar uma pizza essa semana, coisa que era tipo uma vez no mês, sabe? Com dia sim. de pagamento. Nossa, velho. Então, foi basicamente como que eu me tornei massoterapeuta. Foi quando eu me revoltei com o capitalismo. Foi quando eu me revoltei com a classe trabalhadora CLT, que eu vi aquilo tudo como uma grande mentira, e eu falei, o que estão me vendendo não vai acontecer, não importa o quanto eu lute. Então eu vou jogar tudo isso pro alto. Sim, igual aquele meme que você joga a mesa pro alto Sim. e vou viver pra mim. Foi assim que eu me tornei massoterapeuta. Nice. E falando assim E hoje eu dou risada. é, foi um risco que você correu, foi uma aposta que você fez e deu certo, né? O tigrinho dropou a carta, né? Ainda bem. E qual que é a maior mentira que as pessoas acreditam sobre a massoterapia, na sua opinião? Sendo bem sincero, a mentira da massoterapia em si, ela não existe. A massoterapia, ela não existe. Essa é a maior mentira que as pessoas enxergam. Por que que eu falo isso? Se você fala massagem hoje, a pessoa vai entender prostituição. Ela vai entender. Ele tem final feliz. Eu não quero me relacionar com essa pessoa que vê 3, 4, 5 dezenas de pessoas peladas por dia, vamos supor. Elas veem algo vulgar, elas veem algo, como é que eu posso falar? Aquela margem da sociedade que não se comenta, mas existe. Tal qual a prostituição, que é normalizada, que é presente, mas dificilmente isso entra em pauta. Você deve ter bastante amigos, enfim, e esse assunto nunca entra, obviamente, por questões lógicas, mas não se sabe quantos deles já contrataram ou se contratam, entendeu? Garotas de programa. Eu falo não você, Gordon, eu falo você, indivíduo normal, que deve estar ouvindo isso agora, entendeu? Tal Sim. qual a massagem. A grande mentira da massoterapia é essa. Tem gente, inclusive, que se aproveita disso, que faz programa e fala que é massoterapeuta. Então, a maior dificuldade é eu convencer as pessoas de que o meu trabalho é sério, que eu lido com dores e traumas e estresse, não com o seu tesão acumulado. Pessoas não reconhecem a massoterapia como um alívio médico, uma profissão real. Não, eu vou te dar um comparativo. A mesma coisa quando eu falo da minha sexualidade. É assim, as pessoas me conhecem e falam comigo normalmente. E aí depois começam a estranhar alguns comportamentos meus. E aí criam coragem pra perguntar o óbvio. E aí eu falo, e aí elas mudam comigo. E aí, por Hum, que que elas mudam comigo? Por achar que eu estou desde o início vendo elas com outros olhos. Aí quando vê que nada mudou, que eu continuo tratando elas normal, que eu não dei em cima de ninguém. Enfim. Aí, tá, então tá tudo bem. Então ele realmente. hum, O único diferencial é esse, que ele só. É que a sexualidade dele é diferente da minha, ele continua sendo a mesma pessoa, beleza. Como que isso se adequa à minha profissão? É assim, eu sou massoterapeuta. Primeiro pensamento, sexo. Trabalha com sexo. Trabalha com vulgaridades. E aí eu tenho que convencer a pessoa, através de atos, de falas, enfim, que eu não sou hum. isso. Pode ter uma diferença de 5 minutos a 10 dias. Isso sempre vai acontecer, não é uma vírgula. É inevitável. É sempre um convencimento, seja para amigos, seja para interesses românticos, não interessa. Se eu falo a minha profissão, esse período vai existir. A primeira impressão e o convencimento.
A pessoa às vezes se convence sozinha, vendo meu perfil, o jeito que eu trabalho, enfim. Então isso sempre vai acontecer. E, bom, é até meio que uma zoeira entre a gente, né? Quando você posta, porque você recebe muita DM de gente pedindo massagens, né? Inadequadas e tal. E sempre que você posta uma coisa, eu morro de dar risada e tal, porque você posta num clima meio de zoeira mesmo. Mas como é que você lida com isso? Isso te chateia em algum nível mais profundo? Fora o profissional, claro, né? Tipo, a gente já falou disso, que as pessoas não entendem a massoterapia como algo real, como uma profissão respeitável. Mas eu quero dizer assim, isso te chateia no nível de você estar se sentindo usado, ou de você estar sendo desrespeitado, ou você leva tudo numa boa e só responde pra pessoa que não faz isso e já era? Como é que é? Tá. Aí a gente vai dividir por períodos, né? Porque tem como eu via isso antes e como eu vejo isso agora. Basicamente, eu me sentia muito ofendido. Nossa, no começo eu ficava ofendidaço com piada com qualquer coisa. Eu falava, como assim você supõe que eu vou ter relações com você por 3 vezes menos do que um programa faria, sabe? Porque era um absurdo duplo. Porque era assim, eu ia dar o meu corpo, eu ia dar a minha saúde física, mental, a porra toda, Hum, pelo que num programa de fato não era nem 25% do valor real, sabe? Então, pra mim era um insulto do tipo, você acha que eu valho menos e você quer mais, porque além disso, além do sexo, você ainda quer a massagem, sabe? Era assim que eu enxergava, juro pra você. Eu tá. ficava extremamente puto dentro das minhas calças. Aí, tem aquele ditado brasileiro, né? Se a gente vai rir pra não chorar, né? E aí eu pensava, porra, se eu continuar me irritando com isso vai prejudicar o jeito que eu lido com a minha profissão, não só com esse tipo de cliente. Eu comecei a expor. Então, o que no início começou como um grito de revolta, hoje virou Uhum. piada, hoje virou uma série. Sempre tem, pelo menos uma vez no mês, tem um vídeo, um story com esse print de alguém me tarando, perguntando esse tipo de coisa e, enfim. Hoje eu vejo mais, é porque assim, eu não acho que eu esteja ainda, mas eu tento seguir uma filosofia estoica, que é tudo que não tá no meu controle, eu não preciso fazer nada pra mudar. E de verdade, de 200 milhões de homens que me chamam achando que eu transo no meu trabalho, eu não posso controlar nenhum deles. Muito menos achar que o que eu posto, o como eu posto, tem a ver com isso, dá ideia disso, porque vai dar. A palavra massagem dá ideia disso, não há o que fazer. A não ser piada. O que depende de mim? Fazer uma piada, fazer um meme ali, engatilhar uma piada de acordo com o print. Que depende de você, a forma como você reage, né? Exato, e como que eu vou reagir? Eu vou fazer views no meu Instagram, fazer views no meu story, eu vou engajar o meu perfil, é assim que eu vou reagir. E aí eu fiquei, porra, preciso fazer desse aqui uma limonada, cara. Então hoje é meio que minha gasolina, assim. É a gasolina que eu não peço. É a gasolina que vai É, acontecer. Eu vejo como um impulsionamento de perfil. Tipo, justo. tá, isso daí que isso vai acontecer, cara. Não tem o que fazer, não tem. Porque, juro pra você, de verdade, você pesquisa agora no Instagram agora. Massoterapeuta homem, vai aparecer 200 perfil de homem seminu. Vai aparecer perfil de homem de sunga, perfil de homem sem nada, obviamente com cortes na imagem pra não mostrar o óbvio, falando que faz massagem. Então, acho que pessoal, eu sou só um perfil no meio daquilo tudo. Eu vou ter poder pra mudar toda uma classe trabalhadora? Não vou, cara, não vou. O que eu posso fazer? Piada. Então eu faço piada. Justo, que justo. Fica leve, cara. Fica leve, não adianta. Isso é a melhor coisa que a gente faz. Porque é idiota pra caralho. Concordo comigo que é idiota. Muito idiota você Sim. fazer o que esses caras fazem. Tipo, tratar, tratar a gente como se a gente fosse um catálogo de sexo. Porra. Sim, não é tosco, cara. As mensagens que os caras mandam é muito bizarro. Eu sempre dou risada. É bem um negócio primitivo. A palavra que eu tava procurando. É um negócio primitivo, assim. É uns caras que você percebe que é um. Pra ele falar uga buga não falta muita coisa, tá ligado? Né? Tipo, mim ver homem. Sabe? Tipo, o cara pensando com o pau, assim mesmo. E eu uso threads, né? Você sabe bem que eu uso threads. É que agora tá só voltado pra Big Brother. Não vejo a hora desse programa acabar, que eu não aguento mais, velho. Puta que Sei pariu. bem. É. É, eu posto alguns desses, eu posto no Threads, e as mulheres comentam assim: Nossa, o negócio tá tão feio que nem os gays estão querendo homens. Aí é que tá o porém. As mulheres, elas falam o seguinte: Cara, sempre foi assim.
Que nem eu tô conversando com um cara que puxou o assunto comigo, e do nada ele manda um nude, que eu não pedi, que não estava em pauta no assunto, ele manda um nude. E as mulheres Uhum. falam, cara, isso sempre aconteceu, e não sei o quê. O que eu acho? E aí isso entra muito numa seara de sociedade, tá? Uhum. Lá nos anos 90, a gente teve uma liberdade muito grande visual, né? Banheirão do Sim. Gugu, tiazinha, porra toda, você sabe bem. Beleza. Isso aconteceu com o corpo da mulher. Eu acho que hoje a gente tá vivendo isso com o corpo do homem. Em sentido de liberdade visual. Por quê? Uma que homem adora atenção. Não falo todos, obviamente, há suas exceções. Mas a diferença tá aí. Homem adora atenção. Ser visto como objeto, ok. Nesse sentido. Contanto que eu seja visto e ganhe dinheiro. Se você abre live no TikTok, você vai ver mais. Eu juro pra você, isso é estatístico. Você vai ver mais homem em live sensualizando do que mulher em determinado horário. Isso 10 anos atrás, 20 anos atrás. Vou te dar um exemplo. 20 anos atrás, você gostar de se cuidar, você era visto como metrosexual. Como uma categoria a mais da sociedade, porque você gostava de fazer a barba e usar uma loção pós-barba, por exemplo, Uhum. sabe? Hoje, se tivesse acontecendo 10 anos atrás o que tá acontecendo hoje, isso ia ser ultrajante. Mas eu acho que hoje a gente tá vivendo o que nos anos 90 era o estopim feminino, assim, de objetificação. E isso tá atingindo todos os polos. Então, eu acho que estar sujeito ao olhar masculino não depende mais de sexo. Eu acho que hoje não depende mais de ser mulher, eu acho que depende de estar no olhar masculino, sendo gay, hétero. Os homens estão agindo igual. Isso, de determinado ponto, não é igual era 20 anos atrás. 20 anos atrás, se um cara desse em cima de você, sendo homem na rua, ele não ia fazer isso porque ele ia achar que ele ia tomar um pau, certo? Sim. Hoje isso não acontece mais. Não acho impossível, obviamente, falando de cidade grande. Mas os caras estão muito mais na liberdade de. Tentando na liberdade de fazer isso, tanto que acontece comigo e com várias outras pessoas que eu já convivi. Eu tava saindo com colegas antigos um tempo atrás. Um deles namora com uma menina, enfim, ele tava na festa, num churrasco de um outro colega, e tinha um conhecido dele que era gay. E o gay chegou pra namorada do meu colega e perguntou se ele não aceitava dinheiro pra ficar com ele. E, tipo, Caramba. onde? A caruda, Onde? assim. Não, tipo, o cara não tava presente, mas a namorada dele era que estava falando com ele, você entende? Porque se o cara Uhum. tivesse presente, ia ter começado uma confusão ali. Mas assim, 20 anos atrás, você vê isso como algo possível? 2006? Claro que não. Nunca. De Nunca. jeito Numa nenhum. festa, num churrasco, na luz do dia. Então, assim, Uhum. eu acho que a gente chegou num ponto que estar sujeito ao olhar masculino, independente da sexualidade, você vai passar por assédio. Isso é preocupante? É. Eu acho que é uma das nuances de normalizar a sexualidade também. Mas é uma das formas que eu enxergo o que eu passo hoje e por saber que eu não sou o único, inclusive. Não depende do que eu poste. Assim como não dependia da roupa que a mulher estava usando, do jeito que ela estava andando, etc e tal. Hoje não depende do que eu posto, do que eu falo, de como eu falo. Depende de ter um homem ali com atração em homens me mirando de alguma forma. Isso vai acontecer. Acho que acaba sendo um reflexo daquele lance de que a gente perdeu tanto tempo tentando ensinar as meninas a não andar de saia curta, a não andar sozinha à noite, a não dar beijo no rosto de quem ela não conhece bem, em vez de estar perdendo esse mesmo tempo ensinando os meninos a não abusarem de meninas, né? Então é um Exato. é sintomático, né? A gente não pune o homem quando ele se comporta mal, né? Uma forma. Vai perguntar pra um motoboy, perguntar pra um motoboy, pra um Uber, pra um entregador de pizza, cara, é bizarro o que eles falam que acontece com eles. E assim, porque provocou. Que não sei o quê. Não, cara. O cara tava trabalhando, literalmente trabalhando. E aí esse Uhum. tipo de coisa acontece, sabe? Esse tipo de assédio. E é bem que você falou, os homens não foram educados socialmente pra isso. As mulheres foram, Sim. obviamente, né? Porque tudo é em cima das mulheres. Mas, porra, tá na hora, né? Tá na A hora. gente passou séculos, né, ensinando as mulheres a fugirem e não perdeu um segundo até agora ensinando os homens a não atacarem. Talvez seja um sinal dos tempos. Cara, agora eu vou pedir pra você me fazer uma pergunta. Você lembra que eu te falei que em algum momento eu ia te falar pra me fazer uma pergunta? Isso aqui é um quadro que eu quero chamar de chumbo trocado. Então até agora você tá respondendo minhas perguntas e agora eu vou te dar a liberdade de me perguntar algo que você sempre quis saber a meu respeito ou algo, uma polêmica que você queira que eu responda. Manda bala. Uma pergunta boa pra você é, eu preciso muito desse ponto de vista de alguém de fora, então eu vou jogar pra você. Aí você se vira aí. Como que você enxerga
isso que eu acabei de te falar sobre como, sobre como a gente tá num ponto de virada entre a educação social masculina e como você se sente no meio disso tudo. Porque assim, vamos supor, eu quero saber o que você acha e a sua posição como homem, porque isso atinge várias searas. E o que muitas mulheres falam que eu me vejo na dificuldade de fazer, mas que é real, é tipo assim, quer ajudar as mulheres, corrige seu amigo numa fala escrota, por exemplo. E aí, nesse lugar que eu quero saber de você, primeiro o que você acha e depois como você se sente nesse período da humanidade. Bom, esse período da humanidade tem diversas coisas terríveis acontecendo, né? Eu costumo dizer que daqui uns 300 anos a gente vai ser uma sociedade bacana, mas a gente ainda tem um chão, né, para chegar lá. Eu acho que é um pouco daquilo que eu falei, né? Um sinal dos tempos de que os homens eles puderam se comportar da maneira que eles bem entendiam durante séculos, acho que mais até do que séculos, milênios, e dos primórdios da humanidade 300 mil anos atrás. Lá a gente era macaco e o macaco macho já estava causando, né? Então acho que esse comportamento, muitas vezes agressivo, muitas vezes dominante, né, dos homens, ele nunca foi colocado em xeque. Então eu vejo como uma coisa bacana que a gente está debatendo essas coisas hoje, né? Que a gente está tentando mudar isso porque é algo que prejudica muita gente. E é algo que pô, muitas vezes o cara nem percebe como o machismo às vezes prejudica até o próprio homem, tá ligado? Tipo, os caras não se tocam disso. Tipo, às vezes, sei lá, o cara que tem que fingir que gosta de futebol, senão ele é viado. Não pode usar uma camiseta rosa que ele achou bonito, porque senão ele é viado. Aí ele vai numa festa e tem uma mina lá que ele não bateu, o santo dele não bateu com a mina, mas ele tem que pegar, porque senão ele é viado. Sabe, tem um negócio de. Isso gera uma pressão no homem de que ele tem que fazer as coisas, ele tem que ser provedor, ele tem que não sei o que lá, ele tem que não sei das quantas. E, meu, isso não é pra todo mundo, mano, sabe? Às vezes o cara só não quer, às vezes o cara só não gosta, às vezes ele viu a camisa rosa e achou bonita e foda-se. É masculinidade tóxica, né? Sim, né? Pra caralho, assim. Então eu acho que é bom que a gente esteja debatendo essas coisas, que a gente esteja tentando desconstruir essas coisas. E como eu me sinto, eu, eu acho que eu tenho uma sorte. Eu não tenho amigos machos escrotos, sabe? Que pelo menos eu percebo dessa forma. Se eu tiver algum amigo macho escroto e alguém souber, por favor, me avisa. Mas eu não tenho. Eu falo assim, amigos mesmo do meu convívio e tal, né? Pessoas queridas e tudo. Pelo menos não estou sabendo de nenhum amigo meu que tenha esses comportamentos. Um negócio que assim, eu tento não impulsionar esse tipo de conteúdo. Então, esses negócios, por exemplo, que tá bem em voga agora dos Red Pill e tal. Tudo que eu fico sabendo é contra a minha vontade, assim, porque eu não sigo, eu não dou like, eu não entro em perfil desse tipo pra debater e tal. Só que aí acaba virando uma espada de dois gumes, né? Porque eu não estou impulsionando o conteúdo do cara, mas eu também não estou combatendo o conteúdo do cara, né? Então você fica um pouco perdido. Você fala, pô, e aí, compensa mais eu ficar entrando nos posts desse tipo e ficar batendo cabeça com os caras que não querem ouvir o que eu tô dizendo? Ou será que eu tô fazendo mais deixando esse tipo de conteúdo morrer falando sozinho, sabe? Então, acho que isso acaba virando uma dúvida, isso acaba virando uma questão. E nem sempre eu sei bem como dosar isso. Né? Eu sou uma pessoa pacífica, eu não gosto de confronto. Né? Eu gosto de ficar de boas, cara. Então, às vezes, eu fico pensando se essa minha passividade não está ajudando o outro lado. Posso te dar uma dica? Assim, eu me vejo muito nesse lugar também como pessoa pacífica. Só que o que eu acho que difere muito, você citou pontos bem importantes, mas estão pontos na internet. Pô, juro pra você, isso é batata. Na vida real, cara, pouquíssimo disso interfere.
falar de, com tudo Red Pill, gente compartilha que não sei o que, beleza. Isso tem gente já, garanto pra você que tem gente que já faz isso por você, de combater, etc e tal. Mas, a percepção ao nosso redor, eu falo isso porque eu pego muita condução. Eu sempre busco me sentar perto de pessoas suspeitas. Pode ser meio idiota falar isso? Pode. Mas, cara, eu juro pra você, as mulheres, elas têm esse cortisol independente. E olhar ao seu redor, sabe? Você entende do que eu tô Uhum. falando? Ter essa noção também, como homem, ajuda muito elas. Já me aconteceu, por exemplo, eu vi um cara esquisito no último vagão. O que um cara esquisito vai estar fazendo no último vagão? Fala esquisito de comportamento, parece meio alterado. Você não sabe se é droga ou se é álcool. Uhum. Mas esse vagão tava cheio de mulher. Eu falei, cara, se eu treino luta corporal, é pra isso que eu tenho que usar. Só que aí, assim como você, eu não gosto de confusão. Então o que eu faço? Eu fico perto, juro pra você. Perto que eu falo o cara tá numa parede do vagão, eu estou na parede contra ele, sabe? Sim. Ficar atento. Coisa do tipo, ver ele se aproximando de alguém, entrar ali na frente, sabe? Sem trocar palavras, sem nada. Coisas desse tipo. Sim, se fazer disponível ali. Já me agradeceram nesse sentido, juro pra você. De ter dois bancos vazios. Um banco tem um cara na janela e o outro tem uma menina na janela, sentado do lado da mina. Entendeu? Pra mim, isso faz diferença. Tanto que uma mulher já me agradeceu por causa disso. Falou, nossa, ainda bem que você tava aqui. Aquele cara era meio estranho. Eu falei, pois é, eu também achei ele meio estranho. Aí o cara saiu, tomou um tombaço lá na frente do vagão. Quando foi ver, tava num tipo de efeito de entorpecente, sabe lá Deus o quê, sabe? Mas ele tava olhando estranho, tava falando sozinho, tava gritando com o vento. Um monte de mulher ali totalmente nervosa e tal. Eu tô te dando um único exemplo de vários que já me aconteceram. De ver cara tentando encoxar a mina no trem. Isso acontece bastante em horário de pico, sabe? Uhum. É esse tipo de coisa que eu estou atento. Porque eu sei que eu posso fazer alguma coisa sem ter que iniciar um confronto, sabe? Empurrando o meu corpo pro cara sair de trás de onde a mina tá, entendeu? Esse Uhum. tipo de coisa. Então, são detalhezinhos. Então, nesse sentido, eu acho que é mais pra quem tá ouvindo isso, tá? Isso faz uma diferença. Principalmente pra quem tem que pegar condução, etc. É, se fazer presente, né? Mostrar que você tá ali de olho no que tá acontecendo, que não vai Ah, passar em branco. exato. A presença, ela faz diferença. A presença. Não é a atitude só, mas é a presença. A presença a favor, a presença como ponto seguro, sabe? Faz diferença. Bom, então agora vamos as perguntas finais. Já deu quase uma hora já. Eu tô me sentindo despido, é bizarro isso. Eu nunca falei tanto num período de 2 horas, cara. Misericórdia. Não, ó, agora eu quero fazer perguntas mais pessoais, mas não no sentido de te colocar exposto, mas perguntas que vão mais fundo. Por exemplo, que eu quero te perguntar: o que que você tem medo, mas você nunca admite que tem medo? Sendo bem sincero, eu tenho medo. Cara, eu tenho medo de homem. Juro pra você. Falo que eu tenho medo de homem, não no sentido pejorativo ou predatório. Eu tenho. Até quando eu tô treinando, isso é uma dificuldade, porque os caras que treinam comigo são bem maiores do que eu. Uns caras Uhum, tipo 1,90, com, sei lá, 100 quilos de músculo, sabe? uhum, Eu tenho dificuldade. Eles acham que eu tenho insegurança, que eu me acho fraco. Não, cara, eu tenho medo da figura, assim, masculina, entendeu? E é algo que eu trabalho desde a minha infância em terapia, porque tem a ver com, enfim, questões de infância, de paternidade, etc. Mas é que nem eu te falei agora há pouco, os exemplos da condução. Ao mesmo tempo que eu tenho medo, eu sei do que eles são capazes, do que o homem ser capaz. Então é o tempo todo, não tô brincando com você, é o tempo todo eu lidando com isso no sentido de, já dizia Chapolin, ser corajoso agindo mesmo com medo, entendeu? uhum. Então hoje o meu maior medo é a minha maior batalha cotidiana é essa. E eu nunca falei isso pra ninguém, não tô nem zoando, só pro meu terapeuta. Bicho, tá vendo? Tá saindo as verdades agora aqui, ó. Já não tava me sentindo exposto antes. E ó, agora tem outra pesada. Ao longo da vida a gente acumula dores. Das suas dores, qual que é a dor que você acha que você aprendeu a esconder melhor? A dor, cara, vai ser muito reflexivo se eu falar a dor de existir. Se essa for sua dor. Tipo assim, tem aquele negócio, tipo, ai, não estamos todos sozinhos, ai, porque você nasce sozinho, morre sozinho, etc. Não é isso. Eu sinto. Ninguém percebe isso. Mas assim, eu percebi
o mundo que eu tô vivendo já tem muito tempo. Eu percebi ao que eu tenho que me prestar a fazer pra continuar vivo. Mas eu nunca vi um porquê muito sincero, uma finalidade pra isso tudo. Além do meu trabalho, que basicamente eu ajudo uma pessoa que já não tá muito bem a se sentir um pouco mais bem, eu não quero viver só pra isso, entende? Então, a minha maior dor também é a minha maior dúvida de, tipo, por que que eu tô aqui, sabe? Por que que eu preciso existir, basicamente. Isso me dói principalmente um sentido, procurar um sentido. Sentido na vida. Isso me dói principalmente quando, tipo, eu me sinto uma criança mimada, mas é real, tipo, quando mesmo eu me esforçando pra caramba pra que uma coisa aconteça e não acontece, ou mesmo eu fazendo tudo certo, acontece um monte de merda na minha vida e eu fico: "Tá, mas por que que eu tenho que passar por isso?", sabe? Tipo, qual que é o sentido? Uhum. Por um tempo eu pensei: "Cara, Deus me odeia". Só que aí eu fiquei: "Não, não é possível, eu não sou tão importante a ponto do criador do universo odiar uma específica formiga dentro de uma constelação, de uma galáxia, então não é isso", sabe. E aí eu fico nessa dor de ter a consciência e não saber o que fazer com ela, da minha existência. Mas você acredita então que a vida deve ter um sentido, é isso? Cara, hoje eu vivo de birra. Eu vivo de birra, tipo, no sentido de, aparentemente, alguma coisa quer muito me provar, quer muito me pôr à prova. Alguma necessidade existe, e eu tenho certeza que mais gente pensa como eu, só que essas pessoas se colocam nomes, né? Tipo, ai, aquele negócio de Deus das batalhas pro soldado, que ele sabe que ele pode vencer essa Ah, pro parada melhor toda. soldado. Não sei o que, entendeu? Isso tá em toda Sim. religião, isso é impressionante. Eu vou no sentido oposto, eu vou no sentido, tipo, tá, se você quer tanto que eu não faça isso, quer dizer que isso deve ser muito bom, então eu vou fazer. E aí entra no sentido de eu fazer o que eu quero, e não do que esperam que eu faça. Daí eu, tipo, tá, tem um tanto de coisa que aparentemente é pra eu fazer, mas e se nada disso for o que eu quero fazer, entende? Então, essa é a minha birra, é tipo, tá, já que é tão possível que dê errado, eu vou fazer até dar certo, não por, sei lá, buscar uma salvação, ou ir pra um lugar cheio de nuvem branca brilhante, sabe? Não, eu quero fazer isso porque já existo, né? Eu já tô aqui nessa merda, já tem 26 anos que eu tô aqui nessa merda. Eu tenho que fazer alguma coisa que eu goste, eu tenho que comer alguma coisa que eu goste, sabe? Eu tenho que ir, sei lá, que nem sexta-feira agora eu fui assistir Crepúsculo. Quando eu tinha 10 anos, eu odiava Crepúsculo. Eu fui ver Crepúsculo no cinema, cara. Por quê? Porque eu queria rir, eu queria dar risada, eu queria dar risada da galhofada, entendeu? E foda-se, sabe? Eu acho que esse é o negócio, de, tipo, tá, eu não sei porque eu existo, mas já que eu existo, eu tenho que fazer valer a pena, não pra ninguém, mas pra mim, sabe? Como disse a Clarice Lispector, né? Já que eu sou, o jeito é ser. Então, mano, e é ser do jeito que eu quero. Só não posso prejudicar ninguém fazendo o que eu quero, sabe? Daí já também não é legal. Eu tenho consciência, não sou idiota, mas, pô, acho que é isso. A minha maior dor é não saber porque eu tô aqui, mas a meu maior gás é, tipo, tá, eu estou aqui, entendeu? Fazer o quê? Vamos viver, né? E o que que você ainda espera alguma coisa da vida? Cara, eu espero, sinceramente, eu espero que vale a pena. Assim, eu sempre falei isso pras pessoas, eu tenho uma curiosidade de saber o que acontece quando a gente morre. Tem várias teorias do que acontece quando a gente morre. Vai pro Uhum. paraíso, vai pro inferno, vai pro umbral. Ah, porque você não percebe que morreu. Se for um acidente, você vai ainda achar que você vai estar vivo. Aí tem negócio de reencarnação. Como não se tem provas, eu tenho certeza. Eu posso ter 90 anos, 30 ou 27. Quando eu tiver a noção de que eu estou prestes a falecer, eu vou me sentir um pouquinho satisfeito de finalmente sanar essa curiosidade. Então, assim, o que eu espero da minha vida é que no momento que eu perceber que eu estou partindo, eu ainda vou estar feliz de saber o que vai acontecer finalmente. E, tipo, tá, eu finalmente vou entender o que acontece depois que a gente morre. Mas, quando eu olhar pra trás, falar, porra, valeu, sabe? Eu fiz o que eu queria, me diverti. Saltei de paraquedas, sabe? Fui num outro país, sei lá, Hum, dirigir o carro que eu queria. Coisas assim, eu espero que valha a pena. ok. Então, meu, agora eu vou te dizer, eu vou te fazer uma confissão. Diga. Esse programa, esse podcast, eu tive a ideia de fazer esse podcast por causa do Antônio Abujamra, que era um dramaturgo famoso, tal. O cara era muito foda, quem conhece sabe. E ele tinha um programa de entrevistas. E no final de toda a entrevista, ele sempre fazia uma pergunta. E era sempre a mesma. E a minha principal motivação de fazer esse podcast é justamente terminar todas as minhas entrevistas com a mesma pergunta que ele fazia no programa dele. Então, Li, o que é a vida?
Eu acho que a vida é uma escolha. O que você vai fazer com ela, entendeu? Ela já tá lá. Acho que o resto é com a gente. A gente diz que não pediu. Tem religião que fala que a gente pediu. Mas a gente tá lá. A vida é uma. Tem gente que tá vivo e escolheu não viver. Tem gente que tá vivo e escolheu viver. Então acho que a vida é essa escolha aí. Cara, então agora faz seu jabá aí, meu. Faz seu merchan. Como é que as pessoas podem te achar na internet? Pra quem tá ouvindo isso, se você já não veio do meu Instagram, eu queria te falar que eu não espero de verdade que se você está no meu Instagram, eu não espero, não tem pressão nenhuma que você vire meu paciente. Porém, se por um acaso você vir a ser, independente do estado que você esteja, eu atendo em hotel também, não atendo só nas casas e nas salas que eu alugo. Então, o meu lance é ir onde o problema está, não só esperar o problema vir até mim. Eu atendo vários pontos de São Paulo, de norte a sul, leste a oeste. O lugar mais longe que eu já atendi foi Mogi das Cruzes e Barueri, Alphaville, fora o meu ponto mais fixo, que é na Paulista. Minha rede social, tanto o Instagram, quanto o Facebook, quanto o YouTube, quanto o Threads, TikTok, é sempre o Léo Masso, tudo junto. Lá vocês vão poder encontrar meu contato. E de verdade, essa conversa que eu tive aqui hoje com você, eu já tive parecidas com pessoas enquanto eu estava aplicando o meu trabalho. Então, não é só uma massagem, não é só um alívio físico, é uma clareza, é uma calma, é um ponto de luz no meio do caos que é viver na cidade grande, que é São Paulo. Então, se você tá com alguma questão que você acha que eu possa te ajudar, é só me mandar um oi. E é isso aí. Muito bom, muito bom. Então, gente, por hoje o troll está saciado, está alimentado, Panturrado. está empanturrado, está redondo, vai sair rolando do podcast. Eu vou, assim que possível, criar um e-mail para que vocês possam mandar perguntas para os convidados e para mim também. E vou criar redes sociais. Então, talvez até enquanto você esteja ouvindo isso, elas já existam. Se já existir, você vai encontrar junto com o áudio do podcast. E é isso. Você ouviu Alimente o Troll. Muito obrigado. Agradeço por ter sido, inclusive, o primeiro convidado aí desse podcast, dos melhores sempre. É nóis, Queiroz. Não, esse eu não vou deixar, não. Gostei. Eu gostei. Deixa, pô. É. Humanidade. É nós que É tá. nóis, Queiroz.